Olá, boa noite a todos. Quinta-feira, 11 de junho, veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Próximos passos do caso Rafael. Crime em Planalto desafia a polícia há quase um mês. Exclusivo, uma entrevista emocionante com a avó da criança. Ela conta como foi a última vez que viu o Rafael. Controle da pandemia em atenção. Aumenta o número de internações pela Covid-19 e governo muda modelo das bandeiras de risco. Saiba quando novas regras começam a valer. Eduardo Leite alerta gaúchos para a gravidade da pandemia. Não é volta ao normal, não é flexibilização. Nós ainda estamos distantes de uma volta à normalidade. A quarentena na saúde das crianças. Atenção aos pais. Como a suspensão das consultas e o medo da pandemia podem comprometer o tratamento de doenças graves. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. E eu te convido, vem com a gente! E o segunda edição de hoje começa trazendo a atualização nas mudanças do modelo de distanciamento controlado do Estado. E atenção, aqui em Porto Alegre, 60% dos leitos de UTI reservados para pacientes do coronavírus estão ocupados, gente. Já são 69 casos confirmados e 27 suspeitos. Mais da metade destes pacientes são da região metropolitana. Em Porto Alegre, o Hospital de Clínicas e o Nossa Senhora da Conceição têm o maior número de pacientes em leitos de UTI infectados pelo novo coronavírus. Na tarde desta quinta-feira, a UTI do Clínicas registrava 32 internações, 28 com diagnóstico positivo para a doença, outras 4 com suspeita. No Conceição, eram 20 pacientes em estado grave, 16 confirmados com a Covid, outros 4 casos suspeitos. Já entre os hospitais privados, o Moinhos de Vento aparece na liderança, com o maior número de pessoas internadas pela Covid-19, seguido pelo Mãe de Deus. O que mais preocupa as autoridades em saúde é a rapidez na propagação do vírus. Não é motivo para susto, não é motivo para pânico, mas é motivo para cautela. Temos elementos aí para observar mais atentamente, para frear qualquer flexibilização e, se necessário, adotar alguma restrição da atividade para aumentar o distanciamento social na cidade e, com isso, conter o avanço da pandemia. Além de Porto Alegre, outras cidades gaúchas também começaram a registrar um rápido aumento no número de internações em UTIs por causa da Covid. O que fez do governo do estado, nesta quinta-feira, mudar as regras do chamado distanciamento controlado. Entre as principais mudanças estão a contagem de óbitos e de leitos. E também maior rigor na troca das bandeiras. O próximo mapa já vai contemplar as mudanças, essas que nós anunciamos aqui hoje. Então, no sábado, a nossa equipe do nosso comitê de dados faz o levantamento das informações todas. O governador também confirmou que o estado tem 314 leitos de UTI habilitados para hospitais públicos, elevando para 624 o número de leitos pelo SUS. E que na próxima semana, o Rio Grande do Sul vai receber 130 novos respiradores. E agir no momento em que se fizer necessário para sermos mais restritivos e evitarmos que haja uma perda de controle de situação. O que, mais uma vez, eu saliento aqui a população, que precisamos contar com a colaboração de todos, porque percebemos que existem pessoas que acham que voltamos ao normal e não voltamos de maneira nenhuma. É exatamente isso, governador Eduardo Leite. Existem pessoas, não são poucas, que acham que nós já voltamos ao normal. E não voltamos, gente. Em um mês, hoje é dia 11 de junho, 11 de maio entrou em vigor esse modelo de distanciamento controlado. Um mês, triplicou o número de casos infectados, eram quase 5 mil casos, já são hoje quase 15 mil, e o número de mortos também triplicou. Era um pouco mais de 100, hoje já são mais de 323 casos confirmados. Ou seja, mesmo diante de toda a rigidez, de todo o rigor, do apelo para a consciência, o Rio Grande do Sul ainda está em estado de alerta, gente. Está em estado de alerta. Deixa eu conversar com a Gabi Lerina, que fez essa reportagem, conversou com o secretário aqui de Porto Alegre, acompanhou a live do governador, né, Gabi? Isso. O momento é esse, né, Gabriela? Não dá para a gente achar
que é um novo normal. Estamos distante disso ainda, né? Boa noite. Bem distante. Oi, Chemali. Boa noite para você e a todos que estão nos acompanhando. Olha, mais ou menos com um carro que está em alta velocidade numa estrada, né? E aí, lá na frente, o motorista observa que vai começar um congestionamento. Faz o quê? Coloca o pé no freio e começa a frear. É mais ou menos assim que as autoridades aqui no Rio Grande do Sul estão fazendo para tentar conter a disseminação do coronavírus. Olha, o secretário Pablo Stirmer conversou comigo ali via Skype, como vocês viram. Me contou também, Chemali, que está esperando que as pessoas continuem ajudando para que evitem aglomerações, para que utilizem as máscaras. Vocês viram agora há pouco, né? Eu estava utilizando, aliás, todos nós aqui do SBT utilizamos o tempo inteiro. É regra, é lei no estado inteiro. A gente não tira a máscara, só tira a máscara para trazer as informações para vocês aqui. No estúdio, na redação, reportagem de rua de máscara. Agora, Gabi, tem uma imagem de uma cidade aqui que parece que está desconsiderando tudo isso. Temos imagens agora de Gramado. Nossa equipe do SBT Brasil está na cidade. Olha só, Gabi, o volume de pessoas nas ruas da cidade de Gramado agora há pouco. Imagens do Jairo Cristofari, a equipe do André Rosseto está lá fazendo aí a cobertura dos preparativos do Dia dos Namorados. E parece que é um evento grandioso na cidade. Não existe pandemia. Não fosse as máscaras, dava para dizer que era um Natal Luz, o evento de Páscoa, festival de cinema, né, Gabi? Exatamente, a gente até comentava isso aqui, né, um pouco antes de começar o jornal, né, Chemali? A gente percebe que muita gente está utilizando, mas não está todo mundo não utilizando a máscara de proteção, né? O que ajuda, de acordo com as autoridades, a conter muito a propagação do vírus. Olha aí, esse casal está sem a máscara de proteção. As imagens foram feitas agora há pouco lá em Gramado, na Serra Gaúcha. O que nos preocupa tanto. Sabe o que eu estou torcendo, Chemali? Para que os restaurantes, para que as lojas, para que os empresários, os lojistas estejam utilizando o bom senso, utilizando álcool gel, disponibilizando álcool gel para as pessoas e evitando aglomerações dentro dos estabelecimentos. Tomara, né, Chemali? É só o que eu torço. Todos nós estamos torcendo. Obrigado, Gabi. Até daqui a pouco. E olha, o governador já avisou. Flexibilizou, o comércio voltou a girar a roda da economia, mas nada impede da gente recuar diante do avanço do coronavírus. Portanto, a consciência de cada um que está aí na rua, em Gramado, que está curtindo um final de semana prolongado, estendido, consciência. E o lojista também, o comerciante também. Precisamos todos desse esforço conjunto. Agora o caso Rafael, gente. Aquele caso horroroso que abalou o Rio Grande do Sul. Dia 15, segunda-feira, completa um mês desse crime absurdo que chocou todos os gaúchos. A morte do menino de 11 anos pelas mãos da própria mãe. A maneira com que ele foi morto só deve ser esclarecida após a reconstituição do crime que está prevista para a semana que vem. A avó do menino contou para o André Har, para o meu amigo André Har, como está sendo viver sem um neto e sob o julgamento da comunidade. Mais uma exclusiva. Acompanhe. Muita triste mesmo, meu Deus, né? A gente acorda assim, porque a gente não sabe o porquê, a gente queria saber, né? Porque se não foi coisa de Deus, Deus não está no meio disso. Quando é a mãe, ele veio, que ele era rabinho dela, não pedia ela para nada. Ela me abraçou e ele chegou. Eu dei um abraço apertado. Aqui assim, onde a senhora está? Aqui. E daí eu disse, Rafa, a avó te ama muito, muito, muito. Ele me abraçou, vó, eu também te amo muito, muito, muito. A gente puxou o latão, estava fazendo almoço e ficamos até horas ali. Foi a última vez que eu vi a neném. E eu olhei assim, daí, digo, mana, vamos na cidade depois fazer aquilo lá? Então, assim, Mana é Alexandre. A Mana é Alexandre. E ela estava onde? Ela estava, daí ela sacoiou o tapetinho, estava varrendo ali, né? Aquele tapete branco? Daí ela espanou e onde estava do lado dela. E ela ficou assim, ela falou alguma coisa assim, eu olhei assim, mana, e o Rafa? O Rafa não tá lá, não foi ver a galinha? Não. E eu olhei assim, Rafa, como ele sempre se bobeava comigo assim, eu chamava ele saía olhar. Mãe, tu tá me mentindo, pra me assustar. Depois, quando eles foram pro mercado, eu me escorrei naquela casa ali. Ali, ó, lá essa janela pra cá, na casa da vizinha. E fiquei ali. Aí, enquanto eles foram lá, eu desci pra casa, coloquei um tênis numa calça e fiquei. Já fui na vizinha. Roberta, disse que o Rafinha não tá em casa. Daí eles vieram, eu já vim pra cá, disse, daí, não tá lá? Não. Eu disse, meu Deus, tem que ir atrás. Eu já liguei pro dela aí, já disse. Mas nem coração, mas não tem, é um vazio, né? Não existe. E daí eu digo assim para as pessoas que só ficam falando, ó, que tudo
desejando para nós, Deus vai lhe dar em dobro. Porque não tem outras palavras para falar. Só isso eu digo para a população, para as pessoas que julgam a gente. Difícil, né, dona Elza? É difícil. Coração apertado dessa avó, né? Olha, gente, semana que vem, perícias e a reconstituição do crime. A verdade vai vir à tona nos próximos dias. E atenção, porque tem um criminoso perigoso, líder de facção, que está de volta ao Estado e voltou de mala e cuia, Gabriela. Pois é, responsável por crimes cruéis, de acordo com a polícia, viu? O apenado Jackson Peixoto Rodrigues retornou ao sistema penitenciário do Rio Grande do Sul na tarde desta quarta-feira, sob um forte esquema de segurança. Nego Jackson, como é conhecido, foi preso no Paraguai em 2017. Desde então, estava na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. O criminoso é líder de uma facção e investigado em pelo menos 24 homicídios. Durante os anos de crime, Nego Jackson acumulou um patrimônio milionário. Quando estava preso em Rondônia, a polícia sequestrou 11 milhões de reais. Segundo a polícia, o criminoso é ligado a traficantes paraguaios e a facções do Rio de Janeiro. Considerado então, Chamali, responsável por crimes cruéis entre 2015 e 2017. Transformou o território gaúcho num local sangrento nessa época. Lembro, foram os primeiros anos do governo Sartori, onde as facções dançaram, fizeram o que quiseram com os gaúchos aqui. Foi para a Penitenciária Federal e agora retorna. Alerta geral na segurança pública, né, Gabriela? Isso aí. Agora, gente, tem mais um flagrante agora de capotamento, né, Gabi? Um capotamento no Vale dos Sinos. Isso, foi no bairro Ouro Branco, lá em Novo Hamburgo. A gente vai ver as imagens agora ali, acabamos de ver. Olha o que acontece. De acordo com a brigada, com a polícia, as informações dão conta de que 2 suspeitos estavam dentro desse carro branco. É um Fiesta que, ó, apenas tocou naquele outro veículo ali e o veículo já acabou capotando. Esses 2 bandidos acabam descendo de dentro do Fiesta, saem correndo, a gente vê que eles não se feriram e acabam jogando 2 celulares, aparelhos de celulares, nas lixeiras que estavam ali nas redondezas. E aí deram no pé. A informação é que a gente tem, então, é essa que veio lá de Novo Hamburgo. As imagens ali chocam porque foi só um toquezinho e já virou, capotou o carro, porque não tinha nada a ver com a história, né, Chamari? Olha, e não tinha nenhuma velocidade mais excessiva, né, Gabriela? É, pelo que a gente percebe, né? É, tá ali, ó, o flagrante aí das câmeras. Fugiram, deram no pé, flagrante lá de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Obrigado, Gabi. A gente segue aqui o segunda edição. Eu peço agora toda a atenção das famílias, dos pais. As crianças, gente, que lutam contra o câncer infantil também estão sendo afetadas por essa pandemia do coronavírus. Uma pesquisa mostra que a continuação do tratamento está sendo prejudicada pelo cancelamento de consultas por parte dos hospitais e também pelo temor das famílias de sair de casa. Acompanhe. O levantamento feito pelo Instituto do Câncer Infantil indica que o número de pacientes com tratamento interrompido durante a quarentena é grande. Das 50 famílias ouvidas, 80% confirmaram consultas canceladas. E 1/3 afirma ter receio de sair de casa para seguir no combate à doença. Temos a preocupação com os casos novos que também não estão chegando. Então, nós vamos ter aí um comprometimento das chances para um grande número de pacientes. O câncer não parou de acontecer. Os dados aqui do estado estão alinhados com um artigo que entrevistou quase 500 especialistas de 20 países da América Latina. O relatório indica que quase metade das cirurgias oncológicas de crianças e adolescentes foi cancelada durante a pandemia. 1/3 das sessões de radioterapia não aconteceu no período. E até os transplantes de medula óssea foram afetados. 7 em cada 10 desses procedimentos deixaram de ser realizados desde março. Esses números indicam uma preocupação enorme, né? Que eu acho que está começando agora a chamar atenção. A Amanda faz tratamento no Instituto do Câncer Infantil e sabe que vive uma realidade diferente. No ICI, as consultas continuam. Eu amo todas, mas as que eu mais amo são a psicopedagogia e a psicologia. O Instituto tem subsidiado famílias com auxílio em viagens de aplicativos para manter o tratamento.
mas os médicos pedem ajuda. Não deixem de ir às consultas agendadas e aqueles que tiverem consultas desmarcadas, entrem em contato com o seu hospital ou entrem em contato com o Instituto Câncer Infantil. Coragem a todos para vencer essa doença. Fique agora com um recado importante que a FAB da EVT tem para você. Nesse momento de insegurança e instabilidade que estamos vivendo, não seria ótimo reduzir as suas dívidas? Você comprou um carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você já não sabe mais o que fazer? Pois a EVT Assessoria te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Ligue agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela e ligue agora, 3391 3852 ou manda um WhatsApp para 99770 2864. Anota aí, 3391 3852 ou WhatsApp para 99770 2864. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, um relato emocionante do filho de um paciente que venceu a Covid-19 depois de um tratamento inédito aqui no Rio Grande do Sul. E ainda, no dia de Corpus Christi, os tradicionais tapetes de serragem deram lugar a ações de solidariedade. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso estado e com uma notícia animadora. Vitória contra o coronavírus na Serra Gaúcha. Um outro paciente da Covid-19 recebeu o tratamento experimental que nós mostramos ontem aqui no Segunda Edição. Você vai ver agora o relato do filho do primeiro paciente que saiu do coma depois de um mês internado. O paciente de 63 anos, morador de Garibaldi, foi internado com Covid-19 neste hospital de Caxias do Sul há mais de um mês. Com o aval da família, a equipe médica fez a transfusão de plasma há pouco mais de 2 semanas. Um procedimento inédito no Rio Grande do Sul em casos de coronavírus. No terceiro dia, ele apresentou uma grande melhora no seu quadro clínico respiratório. Mas pelo que se tem estudado, digamos, a primeira escolha hoje no mundo é o tratamento por plasma convalescente. O plasma foi doado por um homem que já teve coronavírus e que era compatível com o paciente internado. Aos poucos, a equipe médica foi observando a evolução. Na última terça-feira, outra grande notícia. Ele reconheceu o filho que foi fazer uma visita à UTI. Os testes de acompanhamento seguem sendo feitos e já apontam para uma recuperação. E o dele é um segundo teste negativo, que nos diria que ele é um paciente, não dá para usar o termo curado, mas um paciente recuperado de Covid também. Não dá para sair comemorando totalmente, acho que a vitória vai ser quando o paciente estiver alta da UTI. O Hemocentro de Caxias do Sul já recebeu 9 doações de plasma. Por enquanto, para casos de Covid, podem doar apenas homens que já tiveram a doença confirmada por meio do teste PCR e estão há mais de 28 dias recuperados. Em relação às mulheres, há restrições por possíveis problemas relacionados ao período fértil. Fica aqui meu pedido para as pessoas que passaram pelo Covid-19 fazer essa doação para ajudar tantas outras famílias que estão passando pelas mesmas situações que nós estamos passando. Um gesto simples de solidariedade e que pode fazer toda a diferença em tempos de pandemia. Vai dar certo, tenho certeza disso. Olha, pessoal, hoje é feriado de Corpus Christi, uma data importante para os católicos e marcada aí pela tradição dos tapetes de serragem. Só que esse ano, essa confecção dos tapetes deu lugar a um motivo mais do que nobre, né, Gabi? É verdade. Solidariedade. Solidariedade. Né? Temos um monte de imagens bonitas. Vamos lá, vamos mostrar? Vamos direto então ao centro do estado. Você está acompanhando conosco aí. As imagens são no distrito de Vale Vêneto, em São João do Polesine, no centro aqui do estado. Os fiéis mantiveram essa tradição dos tapetes em frente à igreja. De acordo com a comunidade, a igreja é a única consagrada a Corpus Christi da América Latina. Este ano, para evitar aglomeração, o número de fiéis
fiéis da igreja foi limitada a 30% da capacidade. Agora nós desembarcamos em Flores da Cunha, que sempre recebia cerca de 30 mil turistas nessa época do ano para ver os tapetes. Neste ano, foi feito um tapete dentro da igreja com doações de alimentos para pessoas em vulnerabilidade. Após a missa, foi feita uma procissão dentro dos carros e tudo transmitido pelas redes sociais. Agora eu quero que a gente mostre as imagens lá de Bento Gonçalves, que são muito legais. Olha só como é que ficou a igreja, os bancos, os fiéis. Ao invés dos fiéis, olha só quantos alimentos doados. Foi um ato de solidariedade. Cestas básicas ocuparam os bancos do Santuário Santo Antônio nas missas de Corpus Christi e seguirão ali até o domingo, dia do padroeiro do município. Bonito, né, Chamali? Bonito demais, uma atitude muito, muito bacana diante de toda a dificuldade dessa pandemia. Fica aí, a tradição, ela se mantém, a fé se mantém, e a extensão aí do amor, né? Do carinho, do cuidado com todos, né, Gabi? É verdade. Não foi assim diferente, foi diferente, né? Não teve aglomeração, mas teve muita fé e também o cuidado com o próximo. Tá certo. Gabi, obrigado, boa noite. Boa noite. Para você que nos acompanha, uma ótima noite de quinta-feira. Amanhã, 7h20, a gente tá de volta. Tchau, tchau.